A água da vida. Urinoterapia. Você é o seu melhor médico. Dr. Christian Tal Schaller e Iohane Razanamahai. Introdução. A urinoterapia é, antes de tudo, uma tomada de posição, um ato consciente que permite àquele que a pratica entrar num mundo novo. Um mundo libertado da história do homem que sofre e é dependente. A urinoterapia não é uma terapia a mais. A nova, a última, apresentada pela mídia como a última moda, o NEC Plus Ultra. A panaceia, que vai, enfim, resolver todos os problemas com um toque de varinha mágica. Muitos milênios antes das épocas de que falam os historiadores, o ser humano era um ser espiritual, luminoso e consciente. Com o tempo, os homens passaram a se identificar cada vez mais com seu corpo físico. E dessa forma, seus corpos emocional e mental não mais ficaram em comunicação direta com o corpo espiritual. Pensamentos limitados geraram medo, cólera, tristeza e frustração. Emoções até então desconhecidas. Essa concepção de um ser humano de origem divina e que aos poucos perdeu a consciência de sua verdadeira natureza encontra-se nos mitos e lendas de todos os países do mundo. Ela está ilustrada de forma magnífica na tradição judaico-cristã, pela parábola do filho pródigo. Mas, há um século, uma visão diferente do homem surgiu da emergência da ciência materialista moderna. Foi Darwin quem primeiro formulou a teoria da evolução. Em nossos dias, ela é apresentada a todos os estudantes, crianças e adultos, como a verdade única e exclusiva. Teria havido no oceano original seres unicelulares, que foram de repente projetados pelo jogo de mutações genéticas devidas unicamente ao acaso, numa evolução que vai do peixe ao macaco, para chegar finalmente ao homem. Este teria passado do estado pré-histórico, o ser bruto, de fronte rebaixada, vestido com pele de animal, que puxava sua mulher pelos cabelos, ao do homem moderno, prodígio de racionalidade excessiva, mestre do mundo, graças à sua tecnologia todo-poderosa, e vencedor de todas as doenças graças às vacinas, medicamentos químicos e operações cirúrgicas. Bela imagem da espinal essa história do homem que descendeu do macaco e, tendo conseguido triunfar sobre seus impulsos ancestrais pelo desenvolvimento da razão, deu origem à crença de que o homem só pode curar pela intervenção da medicina. Esta conheceu um tremendo impulso, tomando o lugar de poder que a Igreja ocupava na Idade Média. Por terem prometido a felicidade a seus fiéis, sem jamais lhes dar os meios de alcançá-la, os padres acabaram perdendo sua autoridade ao longo dos séculos. Mas os que desertavam das igrejas nem por isso se tornavam livres. A confiança que eles antes depositavam nas batidas e estolas foi transferida para os aventais brancos da igreja científica. Eles deixaram de frequentar as catedrais em busca de Deus para buscar os hospitais e os consultórios médicos na esperança de neles encontrar saúde e felicidade. O esquecimento em relação à natureza espiritual do homem e o desenvolvimento do materialismo colocaram o corpo físico num pedestal. Considerando como único corpo real, ele tornou-se um verdadeiro bezerro de ouro. Tudo foi feito para que ele não morra mais de doenças agudas e viva o maior tempo possível. O exército médico foi mobilizado para suprimir o inimigo doença e fazer a morte recuar para mais e mais longe possível. A própria ideia de que a doença pode ter um sentido,
ser útil para permitir ao corpo se despoluir, foi varrida, considerada uma superstição ridícula. E a Organização Mundial da Saúde prometeu saúde para todos graças às vacinações e à medicalização à moda ocidental de todas as populações do globo. Infelizmente, as promessas da ciência médica caíram por terra como um castelo de areia quando sobe a maré. Apesar dos esforços dos milhões de soldados do exército médico, a saúde nos países desenvolvidos começou a decrescer a cada ano. As doenças da civilização e as doenças iatrogênicas, aquelas criadas pelos próprios tratamentos, tornaram-se flagelos mais mortíferos que as epidemias do passado. Terrível desilusão para aqueles que tinham depositado toda a sua confiança na classe médica e na indústria farmacêutica. Cedo ou tarde, todos os seres humanos são chamados para um despertar de consciência. Tão logo conseguem colocar sua atenção em alguma coisa, além da luta pela sobrevivência, que corresponde, na parábola do filho pródigo, a disputar a comida com os porcos para conseguir se alimentar, os homens são convidados a recordar sua origem divina, a rejeitar os dogmas com os quais os sacerdotes antigos e modernos os mantiveram como escravos, a reencontrar sua saúde perdida e a felicidade da qual se distanciaram na corrida pelo bem-estar material. Eles são convidados a retornar aos festins do Pai, a reencontrar o contato com o seu corpo espiritual. É nessa dinâmica de retorno para a luz e para a consciência que a urinoterapia se situa. Na Índia, a urina é chamada Amaroli, cujo prefixo amar significa imortalidade. A alquimia da urina suprime todos os intermediários entre o homem e o corpo. Ao se tornar o seu próprio médico, o ser humano diz adeus à dependência que tinha criado em relação à classe médica e libera-se de todos os especialistas, que pretendiam saber melhor do que seu próprio organismo biológico como se cuidar e se curar. Graças à urina, cada um pode reencontrar sua independência e sua glória de criança divina, dotado de um corpo físico genialmente inteligente, capaz de consertar a todo instante sem a ajuda de nenhum medicamento e de nenhuma operação. A urina é o símbolo de uma revolução, o signo de uma coligação entre os seres humanos que compreenderam que para que o mundo mude e se torne um lugar de bondade e paz, é preciso que eles comecem por mudar a si mesmos, a livrar-se dos tabus e ideias limitadoras do passado, para aprender a gerar sua saúde em todos os aspectos. Desde o lançamento do livro Urinoterapia, Xixi, o meio de saúde mais extraordinário que existe, ensinamos essa técnica de saúde em nossas conferências e estágios, e milhares de pessoas lançaram-se à aventura. As cartas que recebemos diariamente nos mostram a excepcional eficácia da urina nos problemas de saúde física e psíquica. A publicação do livro em italiano e em espanhol, assim como em português, aumentou nossa audiência e nos provou que a urinoterapia ignora as fronteiras e age, seja qual for a cultura, ao meio social. Quando soubemos que um primeiro congresso sobre urinoterapia ia acontecer na Índia, prometemos a nós mesmos ir até lá para não perder essa ocasião única de encontrar todos aqueles que partilham nosso interesse por um meio de saúde, que torna os indivíduos autônomos e lhes permite viver sem depender de especialistas. O Congresso de Goa. Esse primeiro Congresso Mundial sobre a Terapia pela Urina, fevereiro de 1996, aconteceu em Goa, na costa oeste da Índia. Sentados diante do oceano, deixamos vir à memória
as imagens internas desses 3 dias em que várias centenas de participantes de todos os países se reuniram para partilhar suas experiências. Num clima amigável e muitas vezes inflamado, os oradores sucederam-se na tribuna, falando de suas pesquisas, de sua cura pessoal ou daquela de seus doentes. A plateia era composta não apenas de pesquisadores que tinham interesse em entender por que a urina é um medicamento tão eficaz, mas também de ex-doentes que reencontraram sua saúde perdida graças ao elixir de seu próprio corpo. De médicos e naturopatas que a utilizam diariamente em sua prática, alguns há 30 ou até 40 anos. Ao apresentar a vocês alguns dos oradores mais notáveis desse congresso, teremos a oportunidade, ao mesmo tempo, de ver as 1001 facetas dessa terapia, também chamada Amaroli Shivambu, auto-urinoterapia, UT, sigla de urinoterapia, terapia pelo elixir da vida, nomes que vamos utilizar de forma indiferente ao longo desta obra. Comecemos pelo Sr. Tirosdkar, que mora em Goa. Ele teve uma vida típica de homem de negócios, trabalhando com publicidade até o dia em que problemas de arteriosclerose cardíaca o levaram para bem perto da mesa de operação. Quando já começava a se resignar com a ideia da cirurgia no coração, ele ouviu falar na terapia pela urina e lançou-se à aventura com entusiasmo. Logo de início, compreendeu que para permitir que o medicamento urina agisse com força total, era necessário ao mesmo tempo deixar de poluir seu corpo com alimentos pesados, ricos em gorduras, proteínas, açúcar, sal e aditivos químicos. Ele adotou a disciplina de comer apenas frutas e uma tigela de arroz diariamente. Algumas semanas depois, tinha recobrado sua vitalidade de jovem e esta nunca mais o deixou. 15 anos mais tarde, extravasava ânimo, saúde e alegria de viver. Quem o vê facilmente lhe dá 20 anos a menos de idade. Graças à sua energia comunicativa, milhares de pessoas da região se voltaram para essa terapia pela urina e isso trouxe um apoio precioso para a realização do congresso. Visando assegurar seu sucesso, o Sr. Tirosdkar chegou mesmo a ir à Europa para convencer terapeutas médicos a se deslocarem a fim de levar sua colaboração a esse importante evento. Afinal, tratava-se do primeiro congresso mundial organizado a respeito dessa terapia. Ele chegou a tentar atrair o interesse da Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, sem nenhum sucesso. Será que esse desinteresse significa que a OMS não se interessa pela saúde? O bem-estar das populações estaria em segundo plano em relação aos interesses da indústria das vacinas e medicamentos químicos? Essas são questões angustiantes. Elas convidam cada um de nós a agir para incitar a OMS a se interessar pela terapia pela urina. Koen van der Kroon é holandês. No mosteiro do Himalaia, ele descobriu o livro The Water of Life, A Água da Vida, de Armstrong. Livro que desde 1944 vem divulgando no mundo inteiro a terapia pela urina e ainda hoje se mostra de uma impressionante atualidade. Uma ferida no pé que se recusava a cicatrizar e que pôde ser curada em 3 dias graças a compressas de urina, o convenceu a se interessar pelo xixi e o impeliu pelas estradas da Índia ao encontro de terapeutas experientes. Seu entusiasmo só fez aumentar ao longo de sua viagem e, ao retornar à Europa, ele escreveu um guia de urinoterapia bastante completo, atualmente publicado em alemão, holandês e inglês. The Golden Fountain, A Fonte Dourada, Amethyst Books,
Krum participou do primeiro congresso indiano organizado sobre a terapia pela urina em Goa, em 1993, e transformou-se num dos artífices do Congresso Mundial em 1996. Magro e esguio, com grandes olhos azuis e um sorriso fino, Krum, em sua cruzada para divulgar as virtudes do Shivambu, oferece um perfil que lembra o de Lawrence, da Arábia. Esse inglês extraordinário que conseguiu unir as tribos árabes numa época em que ninguém nem ousava imaginar isso. Tomara que esse novo Lawrence, com sua força tranquila e aliada ao poder da urinoterapia, consiga unir médicos e terapeutas para que se tornem professores de saúde a serviço daqueles que buscam sua ajuda. Em seu livro, Krum lembra que a urina é composta por 95% de água, de 2,5% de ureia e 2,5% de uma mistura de sais minerais, hormônios, enzimas e outras substâncias biológicas. De todos os produtos contidos na urina, apenas a ureia pode ser tóxica se estiver presente em quantidade excessiva no sangue. Mas, quando a urina é ingerida, somente uma pequena parte da ureia é reabsorvida, e nessa dose fraca, ela estimula a despoluição do corpo inteiro. A urina, contrariamente à opinião de muita gente, não é um veneno, mas sangue filtrado, carregado de substâncias vivas e biologicamente ativas. As únicas substâncias tóxicas que se pode encontrar na urina são aquelas que decorrem de hábitos não naturais, como fumar, beber álcool, consumir alimentos muito ricos em gorduras e em proteínas ou ingerir medicamentos químicos. Daí a importância, quando se pratica terapia pela urina, de ter um modo de vida sadio e natural, a fim de que a urina possa ser um medicamento de qualidade. Em seu capítulo sobre a história da urinoterapia, Krum lembra uma história interessante. Na Roma antiga, a urina era recolhida em grandes jarros dos banheiros públicos situados nos cruzamentos das ruas. Ela era usada para o branqueamento, por causa de suas propriedades detergentes e tintura dos têxteis. O imperador Vespasiano um dia decidiu cobrar um imposto sobre a urina recolhida nesses banheiros, que na França ainda hoje levam seu nome, Vespasianes, literalmente Vespasianas. Os que eram encarregados de recolher os jarros se queixaram, pois seu trabalho era penoso devido ao odor desagradável que tinham de suportar. Vespasiano os dispensou com a célebre frase: pecunia non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. O uso da urina no branqueamento se explica pela capacidade de o amoníaco urinário gerar sabão quando entra em contato com gorduras. Isso permite compreender, em parte, porque a urina, em aplicações externas, mantém a pele e os cabelos plenamente saudáveis, bem melhor que todos os sabonetes e shampoos do comércio. Krum lembra que xamãs de numerosos países bebem a própria urina para prolongar o efeito dos cogumelos alucinógenos ou de outras substâncias psicodélicas que consomem. Assim, os xamãs finlandeses encontraram um meio, graças à urina, de desfrutar de efeitos psíquicos de um cogumelo venenoso, o Amanita phalloide. De fato, perceberam que as renas que viviam com eles eram capazes de comer sem problemas esses cogumelos. A ciência mostrou depois que o fígado desses animais contém a enzima necessária para neutralizar esse veneno. Os xamãs ofereciam esses cogumelos para suas renas e em seguida bebiam a urina desses animais a fim de usufruir dos seus efeitos psicotrópicos sem sofrer com seus efeitos tóxicos. Krum cita também essa frase profética do professor Jean Rostand, que escreveu em 1930. Uma descoberta recente relacionada à atividade dos hormônios
traz uma verdadeira revolução para o seu estudo, e de que uma parte deles passa através do filtro renal e atinge a urina. Os hormônios hipofisários, suprarrenais e sexuais foram encontrados na urina normal. A descoberta da urinologia hormonal tem consequências importantes, já que a urina contém uma quantidade praticamente ilimitada de material hormonal. Portanto, é possível divisar o uso terapêutico dos hormônios urinários e esperar deles efeitos poderosos no organismo humano. A esse respeito, vale notar que a ciência moderna não fez outra coisa a não ser descobrir o que os curandeiros ancestrais conheciam e utilizavam sem poder nomear as substâncias biológicas relacionadas. Assim, em todas as épocas da história, os médicos voltados para as terapêuticas naturais insistiram na extrema importância para se manter a boa saúde de uma alimentação que faça largo uso de frutas, legumes e plantas oleaginosas cruas. Por exemplo, os essênios da época de Cristo tinham observado que uma alimentação 75% crua permitia a cura de maior parte das doenças e a manutenção de uma boa saúde até uma idade avançada. Só com a descoberta das vitaminas e enzimas no século XX foi possível fornecer uma base científica a essas observações. No campo da saúde, é importante levar em conta a sabedoria milenar dos povos. Ainda que apenas uma parte das engrenagens da natureza possa ser explicada em termos de biologia molecular. Crum mostra, não sem ironia, que numerosas companhias farmacêuticas utilizam a urina para dela extrair medicamentos. Ele cita assim a sociedade Enzymes for America, que recolhe a urina de banheiros públicos para dela extrair enzimas com fins terapêuticos, como a urocinase, que dissolve as tromboses arteriais. Essa sociedade ganha milhões de dólares por ano dessa forma. O autor conta a interessante história da farmacêutica alemã Ingeborg Aumann, que, sofrendo de uma asma grave, não conseguiu se curar com medicamentos alopáticos. Numa transformação completa, ela voltou-se para as medicinas naturais e a urinoterapia. Curou-se e escreveu um livro em que afirma: a urina é um medicamento perfeito para aquele que está doente, pois é fabricada no momento em função das necessidades do organismo e sua composição pode variar a cada segundo, algo que nenhum medicamento jamais conseguirá fazer. No plano energético, a urina é um holograma de todos os líquidos do corpo. Ela contém todas as informações necessárias para permitir que o organismo se cure e fornece a cada indivíduo os meios de assumir a responsabilidade pela própria saúde. Crum relata os trabalhos de pesquisadores australianos que descobriram que a urina da manhã é rica em melatonina, um importante hormônio que traz paz de espírito, além de ter efeitos reguladores sobre todos os mecanismos do corpo. Isso explica o costume dos iogues que, ao despertar, bebem sua urina antes de praticar a meditação diária. A experiência de numerosas pessoas confirma essa informação. Depois de ter bebido a urina da manhã, pode-se entrar facilmente em estados de meditação profunda e abrir a consciência para a unidade, a paz e o amor incondicional. E esse aspecto particular da urina, como auxiliar da meditação, é extremamente interessante para todos aqueles que querem se libertar dos pensamentos agitados do hemisfério esquerdo do cérebro e descobrir os mundos calmos e serenos do hemisfério direito de seu cérebro. O hemisfério esquerdo é a sede da lógica racional, enquanto o cérebro direito é a sede dos processos de imaginação, intuição e comunicação com o eu superior. Crum realizou estudos baseados nas raízes do hinduísmo, do budismo e da medicina tibetana.
tendo o tempo todo encontrado a urina como medicamento e elixir de longa vida. Todas as suas pesquisas lhe confirmaram o que disse um poeta: quando você nasceu, nesse planeta verde, seu Pai Celeste lhe deu um presente muito precioso sob a forma de 2 farmácias reais, que são seus 2 rins. Eles produzem para você, e só para você, os mais poderosos medicamentos para combater qualquer doença que possa surgir.